sobre a origem da vida na Terra e sua evolução, há dois tipos de teorias. Ainda é comum a crença segundo a qual a vida teria sido originalizada e evoluída a partir de um criador. Por outro lado, existem muitas evidências científicas, muitas delas apoiadas por procedimentos experimentais, de que a vida surgiu e evoluiu de maneira lenta e progressiva, com a participação de inúmeras atividades. O cientista supõe que há cerca de 10 a 20 milhões de anos, uma massa compacta de matéria explodiu, o chamado Big Bang, espalhando seus inúmeros fragmentos fragmentos que se movem até hoje pelo universo. Acreditam esses cientistas que os fragmentos se deslocam continuamente e por isso o universo estaria em contínua expansão. Use it as a tool when I blew steam. Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning and used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool. Passados milhões de anos após a formação da Terra, ela entrou em um processo de resfriamento gradativo. Essa alteração originou uma estreita camada de rocha sobre toda a sua superfície. Com as mudanças ocorridas na temperatura do planeta, que foi se resfriando, foi expelida no interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor d'água. Esse processo fez com que os gases se formassem na atmosfera, possibilitando precipitações. Essas precipitações originaram os rios, que vieram desenvolver os primeiros seres vivos, como as bactérias e as algas. Os animais terrestres tiveram sua origem a partir do momento que algumas espécies de peixes saíram da água, dando origem aos anfíbios e posteriormente aos répteis. Há aproximadamente 4 milhões de anos surgiram os ancestrais dos seres humanos. O planeta, a partir de então, entrou em um período muito frio, ocasionado pelo crescimento das geleiras. No entanto, há 11 mil anos, as geleiras se fixaram nas zonas polares. Até meados do século XIX, os cientistas acreditavam que os seres vivos eram gerados espontaneamente do corpo de cadáveres em decomposição. Porém, pesquisas passaram a ser realizadas e esse pensamento mudou. Desenvolveu-se uma nova teoria, a da biogênese, em que os seres vivos são formados a partir de outros pré-existentes. De 1860, com experimentos realizados por Louis, conseguiu-se comprovar definitivamente que os micro-organismos surgem a partir de outros pré-existentes. A ausência de micro-organismos nos frascos, tipo pescoço de cisne, mantidos intactos, e a presença deles nos frascos cujo pescoço havia sido quebrado, mostram que no ar contém micro-organismos e que estes, ao entrar em contato com o líquido nutritivo estéril do balão, desenvolve-se. No balão intacto, os micro-organismos não conseguem chegar até o líquido nutritivo e estéril, pois ficam muito retidos no filtro, formado pelas gotículas de água surgidas no pescoço do balão durante o resfriamento. Já nos frascos em que o pescoço é quebrado, esse filtro deixa de existir. Os micróbios presentes no ar podem entrar em contato com o líquido nutritivo, onde encontram condições adequadas para seu desenvolvimento. But I'm actually weirder than you think, cause I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to say. O processo de evolução biológica vai contra o criacionismo, que acredita que tudo que Deus fez é exatamente do jeito que é. E alguns exemplos de embriologia são a embriologia comparada, que são diferentes vertebrados, mas com os seus embriões semelhantes. Um exemplo é o porco do ser humano, e os órgãos vestigiais são que têm a função em uma só espécie e na outra está presente só no seu resto. Um exemplo é o cóccix, que é um vestígio de uma cauda e que não existe mais. Algumas teorias são a de Lamarck, que foi a primeira, que fala, eu vou usar o exemplo da girafa, que fala que só existia a girafa de pescoço curto e ela só conseguia comer das árvores baixas o alimento dela, e aí na hora que acabou o seu alimento, ela tentando pegar as das mais altas, ela estimulou o seu pescoço a crescer. E essa teoria não é mais considerada porque é da lei do uso e desuso,
A única coisa que está certa é o seu meio, o jeito que ele viu essa teoria, né? E aí foi criada a teoria de Darwin, que ele fala que existem duas espécies de girafas, a de pescoço curto e a de pescoço longo. A de pescoço curto só comia o alimento das copas baixas, e a de pescoço longo comia das baixas e das altas. Ou seja, a que acabava mais rápido era das copas mais baixas. E aí, assim, as girafas de pescoço curto, ela ficava sem alimento. E entrou em extinção a espécie das girafas de pescoço curto. E Darwin, ele fala que os organismos são diferentes e eles têm variabilidade, que fica dividido em variabilidade, competição, seleção e evolução. E aí questionaram Darwin como que surgiu essa variabilidade. E aí essa teoria foi considerada errada e aí veio o neodarwinismo, que explica a variabilidade, que é dividida em recombinação, que é permutação, mutação e migração. Stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. O corpo humano é constituído por pelo menos cerca de 60 produtos químicos diferentes, muitos dos quais são desconhecidos no próprio organismo. Desses 60, uma dúzia estão presentes em maiores quantidades. Hoje vamos falar sobre a química da vida, a composição da química dos nossos corpos e conhecer a 12 produtos químicos do corpo humano em maior abundância. Os elementos químicos do nosso corpo. Cerca de 96% do nosso corpo é composto por 4 elementos, em particular oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Os restantes 4% é composto por alguns outros itens e podemos dizer que 99% do corpo é composto de 6 elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Há presença de diversos elementos químicos no corpo dos seres humanos. Eles são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. A ausência ou deficiência desses elementos pode gerar um funcionamento inadequado do organismo, gerar doenças ou até mesmo levar o indivíduo à morte. Muitos desses elementos químicos são obtidos através dos alimentos e da água que bebemos. Principais elementos químicos presentes no corpo humano. Oxigênio é o elemento químico que está presente em maior quantidade no corpo humano. Cerca de 6% da massa corporal total. Presente na água do nosso organismo e também em moléculas orgânicas que possuem carbono. Carbono compõe as principais cadeias das moléculas orgânicas, lipídios, carboidratos e proteínas, presentes em nosso organismo. Corresponde a 19% da massa corporal total. Hidrogênio compõe a água e grande parte das moléculas orgânicas, presentes no corpo humano. Forma cerca de 10% da massa corporal total do corpo humano. E nitrogênio, presente nos ácidos nucleicos, DNA e RNA e proteínas, corresponde a cerca de 3% da massa corporal. Cálcio, presente principalmente na formação e composição dos ossos e dentes, corresponde a cerca de 1% da massa do nosso corpo. Fósforo, importante na estrutura de dentes e ossos, faz parte da composição de DNA, RNA e ATP, corresponde a cerca de 1% da massa corporal. Potássio, atua principalmente nos impulsos neuromusculares. A forma ionizada, cátion, está presente no fluido intracelular. Corresponde a cerca de 0,30% da massa corporal. Outros elementos químicos presentes no corpo humano: enxofre, sódio, ferro e magnésio. No, I ain't much of a poet, but I Como surgiram os elementos químicos? Tudo que vemos à nossa volta envolve química, desde o nosso corpo, terra e ar. Tudo é formado por átomos e da união deles surgem as substâncias. O surgimento dos elementos químicos aconteceu a partir da grande expansão do universo, Big Bang. Começou a evoluir. Surgiram as estrelas, planetas e galáxias. Através das partículas subatômicas, esses se uniram através de reações ocasionadas pelo resfriamento e a expansão contínua, desde a origem de átomos leves e simples como hidrogênio e hélio. Esses elementos, além de serem os primeiros a surgirem, são os que contribuem praticamente toda a massa do universo.
constituem. Os demais foram e são formados por meio da fusão, que ocorre no núcleo das estrelas, onde 2 ou mais átomos se unem para formar um com núcleo ou massa maior. Essa reação nuclear produz elementos químicos mais pesados, como carbono, oxigênio, silício, enxofre e ferro. Em particular, 3 desses formam mais de 80% dos átomos da Terra. O oxigênio domina toda a superfície do planeta. Somebody once told me to seize the moment and don't squander it, 'cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder. Has been